Fala Dev, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do projeto Angular com Ionic. Explicar para vocês um pouquinho sobre os diretórios e arquivos de configurações. Vamos começar pela pasta Search. Então vamos abrir ele aqui. Vamos começar primeiramente pela pasta App. Aqui dentro tem uma pasta chamada Home e dentro deles também tem um app.component.html, CSS e UTS. Ele praticamente é o conjunto do nosso projeto, tá? Então é ele que fica responsável por parte de gerenciar toda a parte web do nosso projeto, tá bom? Então a gente vai começar sempre pelo app. Alguma coisa, ele é o responsável ali por fazer todo aquele levantamento do nosso projeto, né? Toda a parte web. Então as configurações iniciais ficarão sempre responsável por ele, tá bom? O home, ele é só um complementar, então ele é uma página home, tá? Uma página home. Então é ele que está ali, como vocês viram no vídeo anterior, vocês viram lá uma pasta preta, uma pasta toda preta e tinha o nome blank lá. Então, logo aqui, ele está responsável para a gente mostrar toda aquela parte visual, tá? O app, ele é praticamente um arquivo, como se fosse para a gente o nosso arquivo root, né? Ele vai ficar responsável por gerenciar essas rotas das páginas que vão ser chamadas posteriormente. Então, ele que vai chamar para a gente aqui o nosso home, logo em seguida, assim que ele for carregado, tá? Tá, mas como é que ele faz isso? A gente tem um arquivo chamado app.router.ts. É ele que fica responsável por gerenciar as rotas. Então, assim que o aplicativo falar assim, como colocar lá, localhost barra 4200, né? Porta 4200. A gente vai colocar barra. No momento que ele bater barra, ele vai bater nesse arquivo, vai verificar aqui. Então, a gente foi chamado aqui agora o nosso aplicativo. A gente vai ter que chamar qual a rota primeiramente que a gente vai carregar. É o barra, né, que não vai ter nada na frente. Ele vai chamar pra gente aqui o home logo em seguida. E chamando o home, ele vai carregar pra gente o componente homepage. Então é assim que ele funciona. Eu vou inicializar nosso aplicativo aqui pra vocês verem, dar uma olhada como é que é. Vamos guardar carregar. Ok, com o nosso servidor web já rodando aqui, a gente vai agora abrir aqui no navegador. Vamos colocar aqui local e a porta. Eu vou colocar o DevTools aqui. Bacaninha, tá rodando aqui, tá? Então, esse que você tá vendo aqui agora é o nosso home.page, tá? Então, esse que você tá vendo aqui é o home.page. E o app.component, ele é responsável apenas por poder gerenciar essas rotas pra gente, tá? Pra quem já conhece, pra quem já vem do Angular, então a gente sabe que pelo router a gente consegue fazer também ali algumas alterações e definir algumas core, por exemplo, a gente poder criar páginas estáticas com algumas finalidades específicas. Por exemplo, a gente tem uma página só para login, uma página que só para a pessoa que está autenticada. Então a gente pode definir alguns layouts já fixos para cada um e a gente poder reaproveitar o máximo possível da interface, sem a gente ter que precisar toda vez recriá-las. Então a gente faz o seguinte. Aqui já temos nosso home. Então, tanto se eu for lá no projeto e vir aqui no home, né? O home já está aberto aqui. O home. A gente estará aqui, por exemplo, notas, por exemplo, e voltar lá do nosso projeto. Deixa eu abrir aqui. Perfeito. Aqui ele alterou para rotas, tá? Certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre nossas páginas. Deixa eu ver aqui. Essa pasta aqui, ele é responsável por a gente poder colocar nossas ícones, as imagens, arquivo JSON, as fontes e algumas outras também que a gente pode estar colocando aqui, principalmente também o arquivo SVG, tá? Como outros também a gente pode setar aqui. Ele é responsável ali também, ele vai junto também, já junto com o projeto. Então no momento que a gente for rodar o build, ele vai junto com o projeto. Então, no momento que a gente terminou todo o projeto e vai realizar o build, precisa colocar ele dentro do nosso aplicativo nativo, ele já vai junto também, tá? A gente também tem a pasta de environments. Então aqui tem os arquivos, temos o environment.ts e o prod. A gente pode setar aqui algumas configurações específicas, tá? Eu, por exemplo, assim, eu uso mais essa aqui que a gente mais utiliza, porque
ela fica responsável para a gente no momento que tá desenvolvendo, a gente colocar aqui algumas configurações específicas. Por exemplo, a gente tem aqui que é o production.false, para informar que ele não é produção, tá? Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui um API URL, por exemplo. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, um exemplo é .dev. Só que aí, lá no meu prod, eu posso usar uma outra API, né? São configurações específicas para ambientes totalmente específicas. Deixa eu colocar aqui .dev. E aqui eu posso usar, por exemplo, BR. Então eu posso setar aqui configurações específicas para cada ambiente, tá? Então essa chamada ele vai ser feita lá uma configuração que eu vou falar para vocês no arquivo, que eu vou falar para vocês ainda à frente e explicar como funciona, tá? Então essas aqui a gente pode setar valores, configurações diferentes para cada ambiente. Então você pode criar não só essas aqui, mas também pode criar uma para homologação, pode criar uma para teste também, tá? Como dev e como também para modo debug. Tranquilo, pode setar conforme você achar a sua necessidade, tá? A gente só precisa fazer algumas configurações e fica bacaninha ali, tá ok? O theme, a gente vai usar ele aqui para poder setar algumas configurações de SCSS. Por exemplo, eu preciso criar bora ver aqui, algo global, né? Vamos assim dizer. Tem algum componente que a gente utiliza do Ionic, que ele deixa eu usar como exemplo aqui, podemos usar o IonCard, por exemplo, vocês vão ver mais pra frente. A gente pode configurar algumas coisas para o IonCard ser algo específico e customizado nosso. Então a gente pode criar aqui, por exemplo, IonCard SSS, e a gente pode falar aqui, ó, IonCard, aí colocar aqui, ó, background color, ou podemos fazer o seguinte, border rádio de forma padrão, colocar, sei lá, geralmente eu acho que ele vem com uns 8px, sei lá, eu quero que ele fique bem mais arredondado, por exemplo, mas eu quero que ele fique com 10px, só um exemplo, tá? Então a gente pode setar aqui essa configuração e colocar ele depois aqui no global.css, que já é praticamente o que a gente vai falar agora. Então ele aqui é responsável por gerenciar todo a nossa utilização de forma global, tá? Então a gente já tem aqui algumas configurações já definidas, tá? Então o Ionic já deixa para a gente setar daqui algumas. Veja que ele já tem umas aqui já definidas para a gente, como eles têm umas classes de CSS também, tá? E também variáveis também que a gente vai usar também ao decorrer do desenvolvimento. E alguns templates já definidos, tá? Tanto que esse dark.system aqui, ele é o que vai ficar responsável por gerenciar o tema do Ionic de forma light e dark, tá bom? Então a gente pode, tanto que se a gente for remover esse carinha aqui, o nosso projeto ficaria em branco, tá bom? Então praticamente se a gente fosse poder criar algum componente customizado do Ionic, a gente chamaria aquele IonCard aqui theme, posso colocar ele aqui, ó, card, e aqui a gente deixaria ele de forma global. Então qualquer IonCard que a gente colocar dentro do nosso projeto, ele já vai pegar essas propriedades que a gente customizou, tá bom? Vamos ver o próximo aqui. Tá, a gente não vai falar muito sobre a index.html, por exemplo, porque ele é algo mais que a gente quase não chega a mexer, tá? Então a gente quase não mexe nesse carinha aqui, porque ele já é criado já pronto para a gente poder pegar e desenvolver. Mas aqui ele já tem algumas propriedades, você pode ver que é praticamente você colocar ali aquele HTML padrão que a gente utiliza, né, no index.html que a gente vai desenvolver lá do zero com JavaScript, CSS. Então não tem, a única diferença é esse carinha aqui, esse root, que ele é chamado, tá? Tanto aqui no main ponto, esse carinha aqui, tá? Ele que é responsável por poder inicializar o nosso projeto no Angular, tá? Ele é responsável por iniciar nosso projeto do Angular. Então é com ele que a gente define aqui algumas propriedades, algumas configurações, e é ele que faz toda a parte de inicialização do projeto. Tanto que ele chama um app component, que seria justamente aquele componente primário que a gente viu lá mais atrás, tá? O Angular.json,
ele vai ser responsável pelas configurações do Angular, tá bom? É ele que faz alguns processamentos de build, que a gente precisa dar algumas configurações de build, configurações principalmente também ali das environments também que a gente pode setar aqui dentro, tá? Então tipo, eu quero configurar uma environment para teste, quero configurar uma environment para homologação. Então a gente pode setar essas configurações aqui de acordo com o ambiente que a gente quer configurar. A gente tem um exemplo aqui que é o production, que geralmente já é o padrão, né? Quando a gente está desenvolvendo ali, já está em modo dev, então ele vai pegar as propriedades de desenvolvimento. Mas quando a gente for fazer um build, por exemplo, e quer fazer uma configuração mais já para produção, a gente seta lá uma propriedade chamada production e ele vai carregar para a gente, vai configurar todo o nosso projeto para produção. Então é esse cara que é responsável por gerenciar pra gente todo esse trâmite, tá? Principalmente também configurações também de projeto, criação de componentes, também, se eu não me engano, algumas configurações de propriedades para setar algumas coisas automáticas, a gente consegue configurar por aqui, ok? O capacitor.config.ts, esse carinha aqui, a gente não ia falar um pouco sobre ele agora, mas mais pra frente, mas a gente vai usar ele também sim. Esse cara aqui é responsável por poder gerenciar ali algumas permissões, configurações dos nossos plugins do Capacitor. Principalmente também a gente vai poder setar aqui o app ID. Esse cara aqui seria praticamente a gente poder definir uma identificação única do nosso projeto. No meu caso aqui, como sou uma pessoa física, por exemplo, e não tenho uma DNS, né, tipo guilhermeabreu.com.br, eu geralmente coloco o meu nome, meu último nome, abreu.guilherme, e coloco o nome do projeto. Um exemplo aqui seria notas. Aqui eu sentaria qual é o nome do nosso projeto. Eu coloco, por exemplo, notas, tá? Esse WebGir, ele seria praticamente a gente poder falar para o Capacitor, a pasta de build do nosso projeto é www, tá? Isso a gente pode configurar no nosso projeto. Podemos vir aqui no angular.json e procurar também aqui uma área que ele fala para aqui, a saída, né, do build, né? Eu deixo pro padrão www para ficar algo mais bacana, né? E praticamente quando a gente for depois fazer o build, ele vai criar pra gente uma pasta chamada www aqui na raiz, tá bom? Tem mais configurações também, a gente não vai entrar muito a fundo, mas a gente vai ver isso também ao decorrer também ali do desenvolvimento. Ionic.config.json, esse cara aqui ele é mais para a gente poder definir ali algumas propriedades para o próprio build do Ionic, tá? Então a gente for o nome nosso projeto, vamos colocar aqui notas, tá? E aqui também tem algumas configurações que a gente não vai chegar a mexer muito ainda, tá? Então é bem pouco a gente chegar a mexer nessas configurações, mas se caso a gente precisar, a gente vai entrar um pouco mais a fundo, mas ele é mais para a gente poder configurar algumas coisas para o próprio Ionic, tá bom?